Reportagem que acaba de chegar. É um dos casos mais intrigantes desta semana. Você precisa parar para assistir porque é um enredo. Eu tenho novas informações agora sobre o caso do empresário Francisco, que desapareceu depois de agredir a namorada. O que chama a atenção é que Francisco era casado, filhos, e ele larga a esposa para viver com Gisele, uma mulher 20 anos mais nova que ele. O cara é casado, tem filhos, tem a família dele, tá tudo como manda o figurino. Um dia ele chega em casa e fala assim, olha, acabou o casamento, tô indo embora. A família fala, mas o que aconteceu? Conheci uma outra pessoa. Ele conheceu Gisele e se apaixonou. Foi embora, largou tudo. E apostou todas as fichas nesse relacionamento. Francisco e Gisele estão morando juntos. E aí um dia ele sai da empresa dele, pega o carro, tá indo para casa. Ele tá indo mais cedo. E ele passa num lugar e ele vê Gisele dentro do carro de um homem aos beijos. Esse homem, Francisco, ele fica alucinado, ele perde a cabeça. E ele agride a Gisele. Só que Gisele tem irmãos. E os irmãos ficaram sabendo dessa agressão e teriam feito ameaças ao Francisco. Francisco, que é dono de uma empresa, dias depois, ele saiu com os funcionários e foi fazer umas entregas e fazer algumas cobranças. E ele recebe o dinheiro, tudo mais, deixa os funcionários e está indo para casa e desaparece. Ontem nós trouxemos um áudio exclusivo e nesse áudio a mãe da Gisele, a mãe da namorada do Francisco, disse para a filha o seguinte, para a filha do Francisco, se ele tivesse uma família boa, a família estava do lado dele quando ele era vivo. Aí a Monique, a filha do Francisco, falou assim, espera um pouquinho, vivo? Porque ele está morto? Esse é o áudio que eu mostrei ontem. Pode colocar no ar, por favor, Duriel. Se ele tivesse uma família boa, a família estava do lado dele quando ele era vivo. Porque ele morreu? Só dá valor, né? Ele morreu? Então. Ele morreu? Porque ele morreu, só... Porque ele morreu! Tá doida? O que é isso? A filha do Francisco, essa moça que aparece aqui, ela fica desesperada. Ela fala, como assim, a Monique? Por que a nova sogra do Francisco disse isso? O que ela sabe? Aí nós exibimos a reportagem ontem. Hoje, nós entramos na história novamente por uma segunda reportagem. E aí, o Balanço Geral teve acesso, com exclusividade, a uma mensagem que a mãe da Gisele... Volta a foto aqui do Francisco com a Gisele, por favor. Olha só, a mãe da Gisele, a mãe dessa moça aqui, que falou no passado que ele era vivo. Quem era vivo, hoje está morto. A mãe da Gisele teria pedido ajuda a uma outra filha para falar com criminosos do bairro ligados a uma facção para que eles dessem um jeito em Francisco. Sem saber que era gravada, essa outra filha, irmã de Gisele, confirma isso em um vídeo que nós vamos mostrar agora. Nós fomos atrás dos envolvidos nessa história. Gisele e a mãe falam com o Balanço Geral. Só que Gisele e a mãe não sabem que a nossa repórter já tem essa gravação. E a nossa repórter vai perguntar para a mãe da Gisele, fala, pera um pouquinho, você andou procurando criminosos do bairro para se vingar do Francisco? O que ela tem a dizer? Reportagem na tela, reportagem exclusiva. Balança. Minha mãe veio perguntar. Neste vídeo exclusivo, uma das irmãs de Gisele, ex-namorada do Francisco, diz à família dele que foi procurada pela própria mãe, querendo contato de alguém com envolvimento no mundo do crime. Minha mãe veio perguntar pra mim se eu tinha o número do irmão do comando, pra colocar o cara, esse seu tio aí, nas ideias. Aí eu falei pra ela assim, mas daí, mãe, a senhora acha que esse negócio é brincadeira? Pra chegar no irmão do comando, a gente tem que saber da situação. E se ela errou, ela é safada sem vergonha, vai sobrar madeira pra ela também. Ou a senhora acha que ela vai sair assim, numa boa da história? Não vai sair, não. Ainda no vídeo, um dos irmãos de Francisco responde à mulher. A gente
A gente não quer mexer com ela, não quer nada, entendeu? A gente só, eu quero meu irmão só. O relato da irmã da agredida foi gravado sem que ela soubesse pelos familiares de Francisco, quando eles foram até a casa dela para pedir o endereço de Gisele. Aqui, uma troca de mensagens da mãe de Gisele com a filha que aparece no vídeo. Ela escreve: como chegar nos irmãos do crime? A filha responde que não é simples, que para conseguir chegar neles é preciso explicar toda a situação. A mãe de Gisele responde que não tem problema e que ela não tem medo. A mãe de Gisele explica. Quero que a senhora ouça. Todo mundo, pra todo mundo tá lá. Minha mãe veio perguntar pra mim se eu tinha o número do irmão do comando pra colocar o cara, esse seu tio aí nas ideias. Reconheço. Sim, foi no dia que ela estava machucada no hospital. Né? Gisele. Isso. Aí eu pedi para ela, eu falei, e agora se ele mata ela, né? E aí como é que faz? Você conhece alguém que pode conversar com ele, pedir para ele, porque se ele usa droga, quem sabe esse pessoal do comando aí que eles falam, essas pessoas que usam droga com ele, não deixa ele chegar perto dela para matar ela. A senhora não chegou a procurar ninguém, não chegou a conversar com ninguém para proteger a Gisele? Não. Giselda, a mãe de Gisele, explica também a conversa que teve ao telefone com Monique, a filha de Francisco. Se ele tivesse uma família boa, a família estava do lado dele quando ele era vivo. Por que ele morreu? Só dá valor, né? Ele morreu? Então. Ele morreu? Por que ele morreu? Eu posso ter falado isso e as conversas que eu tive com a filha dele desde o começo ao fim, certas coisas foi transferida diferente do que eu falei. Então, na hora do nervosismo, né, que eu vi a minha filha na situação que eu vi, eu falei, poxa vida, a gente só tem valor quando está vivo. E sempre eu falo isso para os meus filhos, dê valor, porque a gente só tem valor quando morre. Gisele, a mãe e o irmão que trabalhou com Francisco decidiram conversar com o Balanço Geral para esclarecer o que foi falado pela família de Francisco. É horrível você ser acusado de uma coisa que você não fez. A gente está fazendo de tudo para poder achar ele também, porque assim, ele teve essa parte da agressão, dele ter me batido, mas sim, foi por conta da droga. Porque fora isso, ele sempre foi uma pessoa muito boa para mim. A Gisele já tem a medida protetiva, já recebeu da justiça essa medida protetiva. O rapaz que a agrediu não pode se aproximar dela, tem que ficar a uma distância de 200 metros, nem os familiares dele. A família de Francisco acredita que a família de Gisele tem algum envolvimento no desaparecimento do empresário. Porque ele já estava na maldade com meu irmão, com certeza. Alguém fez maldade com ele. Na maldade aí tem sim, com certeza. Entendeu? E aí, a única pessoa que a gente pode desconfiar é deles, né? Que estava sendo ameaçado por eles. Francisco largou a esposa para viver com Gisele, uma mulher 20 anos mais nova do que ele. Mas recentemente ele teria descoberto uma traição. Francisco teria flagrado a namorada chegando em casa com outro homem. Francisco teria visto os dois se beijando e resolveu terminar o relacionamento. Mas antes agrediu Gisele. Nessa mensagem, o empresário reclama de estar sendo extorquido por Gisele e até chantageado a fazer depósitos em dinheiro. Hoje é dia 6 e nada. Vou ligar para sua filha e para sua mulher. Meu pai, ele sempre foi muito... Ele nunca contou essas coisas para mim. Essas ameaças, as coisas que estavam acontecendo, também não estava nem sabendo. Fiquei sabendo agora que ele sumiu. Ele se abriu comigo, uma semana antes dele sumir, a gente foi almoçar junto e ele acabou passando até passou até uns prints do celular dele para mim e tal. Gisele relembra o que aconteceu no dia. Então a gente já havia terminado, né? E algumas amigas minhas convidou para uma confraternização, fui. E por volta na madrugada, aí decidi ir embora. Quando eu cheguei em casa, o meu portão estava amarrado com um cadarço. E depois de eu ter forçado o portão para abrir, ele estava no morrinho que tem de frente com a minha casa e já desceu me batendo, né? Gisele diz que estava separada de Francisco há 2 meses e depois disso não teve contato com ele durante 1 mês. Depois da agressão, ele pediu para mim não prender ele, né?
porque ele pegaria muitos anos de cadeia e ele, por ele ter sido uma pessoa muito boa para mim, porque ele me ajudou muito e a minha família também gosta muito dele, a gente decidimos não ir até a delegacia, né, por conta disso. Francisco desapareceu na manhã do dia 14 de janeiro. Ele foi a Guarulhos cobrar alguns clientes e depois voltou para Jundiapeba, onde deixou os funcionários. Ele recebeu o valor de R$1.000 pela venda de madeiras e, para não ser seguido, pediu o veículo do irmão gêmeo emprestado. O veículo sumiu com Francisco e o dinheiro. Até o momento, nada foi localizado. Segundo os familiares de Francisco, o carro teria sido visto circulando na zona leste de São Paulo e também em cidades da região metropolitana, como Suzano. O sumiço de Francisco ainda é cercado de mistério. Como que ele tá? Se ele tá machucado? Nossa, passa muita coisa na nossa cabeça, né, nessa hora. Olha, nós cobramos uma resposta da polícia sobre o caso, estamos aguardando aqui o retorno dessa investigação, mas esse é o típico caso, vou deixar para o Lombardi comentar aqui, mas é o típico caso que a gente tem que aguardar o término das investigações, porque tudo pode ter acontecido. O cara desapareceu. E aí, minha gente, esse confronto das famílias é absolutamente normal isso acontecer. Até porque a gente tem a família do Francisco que estava com ele, só que o Francisco saiu, terminou o casamento, foi viver um outro relacionamento, não deu certo, deu confusão, deu problema. Então fica agora essa guerra de versões, as acusações dos dois lados. O que eu acho melhor nesse momento é aguardar o término da investigação. O mais importante é que tem uma pessoa desaparecida. E é uma pessoa desaparecida que não teria porquê de não falar com a filha. Sim. Não teria porquê de não falar com os... Ele tem uma empresa, ele tem que tocar a empresa dele. Por isso que eu acho que a polícia tem que investigar, não é um simples desaparecimento, tem que investigar outras coisas, fazendo levantamento, passo a passo, os últimos passos dele para chegar à conclusão que houve realmente. Porque um está acusando uma coisa, outro acusa outro, agora vem com a história que ele é usuário de drogas. Isso tudo tem que ser apurado.